A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 16 até o versículo 26. E depois nós vamos ler também um pouco do versículo 5, do capítulo 5, que diz assim o capítulo 4 no versículo 16: E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Versículo 17: E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Meus amados, esse Enoque aqui não é o Enoque que foi transladado, esse aqui é outro Enoque, entendeu, meus amados irmãos? Então, continuando, que teve Enoque, ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Versículo 18: E Enoque nasceu Irade, Irade gerou Mesuel, e Mesuel gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Versículo 19: E tomou Lameque para si duas mulheres. Então, meus amados, já vê aqui o primeiro caso de poligamia, né? O primeiro caso de poligamia já, né? O homem já com duas mulheres, já tomou para si duas mulheres, né, meus amados irmãos? Aqui já começou, né? Então, continuando. E tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. Versículo 20: Ada teve Jabal, este foi o pai dos habitantes em tendas. Esse foi o pai dos habitantes de tenda de gado, né? Então aqui, meus amados, aqui já começou a conquista deles, né? Então essa geração aqui já começou a conquistar, já começou a ter gado, já começou a ter terra, né? Então vamos continuar. Versículo 21: E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa, né? Aqui já começou os instrumentos, já começou a geração ímpia, né, meus amados? Essa geração de Caim aqui corresponde à geração ímpia, né? Então vamos dar continuidade. E o nome do seu irmão era Jubal, e esse foi o pai de todos que tocaram harpa e órgão. Versículo 22: Zila também teve Tubacaim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. A irmã de Tubacaim foi Naamã, né? Aqui versículo 23: E disse Lameque às suas duas mulheres, Ada e Zila: Ouve minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, eu um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Versículo 25: Tomou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve o seu filho, que chamou seu nome de Sete, porque dizia ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, portanto Caim o matou. Versículo 26: E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Enos, ele foi o primeiro homem, após o pecado, após a queda, a invocar o nome do Senhor, né? Foi Enos. Então aqui no capítulo 5, vamos dar continuidade aqui, que diz assim no capítulo 5, versículo 1. Essa genealogia aqui, meus amados, é a genealogia de Sete. A genealogia de Sete é a genealogia que veio Jesus, né? Que é a genealogia de Sete. Porque Jesus, ele não poderia vir de uma genealogia que o povo estava em pecado, veio de pecado. Jesus ele é santo, ele é puro, né? Como diz lá em Hebreus 12:14, sede santo porque eu sou santo. Então Jesus, ele não poderia vir da geração de Caim. Então Jesus veio da geração de Sete, né, meus amados irmãos?
que é uma geração piedosa, uma geração consagrada, uma geração que vivia para Deus, né? Como meus amigos vai ver agora adiante, que diz assim no capítulo 5, no capítulo 5, versículo 1: E este livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Versículo 2: Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Versículo 3: Adão viveu 130 anos e gerou filho, e a sua semelhança conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Né? 7 também, meus amados, pode ver que o número 7 é a perfeição de Deus, né, meus amados irmãos? Pode ver que o número 7 é a perfeição de Deus. Deus usa sempre o número 7 na Bíblia, né? Meus amados, pode ver lá que Deus criou o mundo, e Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, né? Então tem lá em Apocalipse também os 21 juízos de Deus, que são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então o número 7 é a perfeição de Deus, né, meus amados irmãos? E no versículo 4 diz assim: E foram os 7 dias de Adão depois que gerou 7, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Versículo 6: E viveu 105 anos e gerou Enos. E viveu 7 depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de 7, 912 anos, e morreu. Né? Aqui já vamos para o versículo 9. E viveu Enos 900 anos e gerou Cainã. Versículo 10: Viveu Enos depois que gerou Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. Aqui no versículo 11, meus amados, que diz assim: E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Agora eu gostaria que os meus amados prestassem atenção da agora para frente, ver como que viveu a geração de Jesus. Veja só bem, a geração de Caim, ela só era conquista de terra, conquista de gado, buscando coisas materiais. A geração de Caim, entendeu, meus amados irmãos? Só um pouco para os amados irmãos entender. A geração de Caim é uma geração que buscava coisas materiais, coisas da terra, entendeu? Fazia tenda, eles buscavam criar gados e mais gados e mais gado. É o que a gente vê hoje na maioria das igrejas, essa maldita teoria da prosperidade. Agora eu volto um pouco para os dias de hoje. Nas igrejas hoje você só vê falar em conquista, né? Você só vê falar em conquista. Vamos fazer campanha da projeto de vida, vamos fazer para Deus te dar seu carro, para Deus te dar sua casa, para Deus te dar sua esposa, né? Então buscando coisas materiais, né, meus amados? A geração de Caim buscou coisas materiais. Então a geração de Caim reflete os dias de hoje, entendeu, meus amados? O que a gente se vê nas igrejas hoje, a conquista de bens materiais. Você vê aí esses pastores, mega pastores, andando de jatinho para cima e para baixo. Eles comem do bem e do melhor, quanto os pessoal que cuida da igreja deles. Tem uns que não tem dinheiro para pagar a sua energia, não está passando fome, entendeu? Não tem dinheiro, não tem um alimento para colocar na sua mesa. Seus filhos estão sem leite para tomar, e eles estão andando de megas e megas aviões, indo para um lado e para o outro, entendeu? Então essa religiosidade, esse maldito teoria da prosperidade representa lá a geração de Caim. Mas agora vocês vão ver a geração de Jesus. Como é a geração de Jesus? Que começa no versículo 11, que diz assim: E todos foram os dias de Enos, 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, gerou Malalel. E viveu Cainã depois que gerou Malalel 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. Viveu essa geração aqui, meus amados, é a geração de que veio Jesus, entendeu, meus amados irmãos? E viveu Malalel 65 anos e gerou Jared. E viveu Malalel depois que gerou Jared 830 anos e gerou filhos e filhas.
E foram todos os dias de Malaléu 895 anos e morreu. E viveu Jared 165 anos e gerou Enoque. Esse aqui que é o Enoque, meus amados. Esse aqui que é o Enoque. E esse aqui que é o Enoque que foi transladado, né? Esse aqui que é o Enoque que foi transladado. Enoque, ele viveu para Deus, né, meus amados? Esse que é o Enoque que viveu para Deus, é esse aqui. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos, gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, portanto Deus o tomou. Aqui, meus amados irmãos, essa geração de Sete aqui, a geração que veio Jesus, vocês podem ver aqui que eu acabei de ler para vocês, que não tem nenhuma conquista nessa geração de Jesus, não tem nenhuma conquista de gado, não tem nenhuma conquista de coisas materiais, não tem nenhuma conquista, nasceu, morreu. Então essa geração que representa a geração que veio Enoque, é a geração que viveu para Deus. Você entendeu? Você não vê na Bíblia, até fala pouco de Enoque, mas Enoque ele não teve nenhuma conquista, né? Enoque ele viveu para Deus. Entendeu, meus amados? Esse é o cristão que Jesus vem buscar no arrebatamento. É o homem que vive para Deus. Ele não está preocupado com bens materiais, ele não está preocupado com campanha, ele não está preocupado com apartamento, ele não está preocupado com casa. Deus dando o necessário para ele, tá bom demais. Como Enoque ele tinha o necessário para sobreviver. Ele tinha o necessário para sobreviver, ele não estava preocupado por nada, porque ele sabia que a qualquer momento ele ia ser levado para o céu, Jesus ia tomar, entendeu? Por ter agradado a Deus, você entendeu? Por sua fé, por a fé de Enoque, ele foi transladado. Então isso aqui representa o cristão que vai participar do arrebatamento. Enoque, ele tipifica os cristãos que vai ser levado, vai ser arrancado no arpaz, no arrebatamento. É pessoas que vivem para Deus, não é pessoas que estão preocupadas. Ai, minha casa, ai, eu tenho que comprar meu carro esse ano, ai, eu tenho que casar esse ano, ai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você entendeu? Essa geração é a geração de Caim. Esses cristãos que pensam assim, a geração de Caim são os que vão ficar na terra e vão passar pela grande tribulação, entendeu? Agora a geração de Sete, que representa a geração de que Enoque veio, essa geração que vai ser arrancada no arpazo, no arrebatamento. O que quer dizer arpazo? Arrancado, entendeu? Vai ser levado no arrebatamento. Então, meus amados irmãos, aqui, o que eu quero enfatizar aqui para meus amados irmãos? Este texto bíblico, meus amados irmãos, destaca a importância do nascimento de Enos. Esse texto bíblico destaca a importância do nascimento de Enos. Esse ilustre neto de Adão, né? Esse ilustre neto de Adão que entrou para a história como o primeiro homem a invocar o nome do Senhor Jesus após o pecado. Enos foi o primeiro homem a invocar o nome de Jesus após o pecado, após a queda. Foi o primeiro homem. Você viu que na geração de Caim ninguém invocou o nome do Senhor. Ele já queria falar, não, eu vou viver a minha vida. Eu não quero que Deus, eu estou falando assim, eu não quero que Deus interfira em nada. Eu vou viver a minha vida, eu vou viver minhas conquistas. É os cristãos que estão vivendo hoje. Eles querem viver a vida deles. Eles pensam que Deus é um garçom. Eles pedem Deus hoje nessas igrejas, meus amados irmãos. Nessas igrejas, Deus é um garçom. Ele não é mais o Senhor Salvador, ele é um garçom. Você pede, ele vai dar. Então eles tratam Deus como um garçom hoje. Você entendeu? Essas pessoas pensam que Deus, ele, como eu volto a falar, Deus ele não vem nos prometer coisas materiais. Ele veio nos prometer a vida eterna. Ele veio nos tirar da condenação e nos prometer a vida eterna. Deus não veio prometer coisas materiais nenhuma. Se você quer seu carro, sua casa, você trabalha e compra. Você ajunta dinheiro, trabalha e compra. Deus não é obrigado a te dar nada não, meu amado e minha amada irmã. Economize seu dinheiro, trabalha e compra. Não coloque Deus nessas coisas suas.
Entendeu, meus amados irmãos? Então eu quero que vocês entendam o que é a geração, o que é a geração que vai participar do arrebatamento. Então, o nome Enos significa o nome Enos significa homem, e condiz com a sua firmeza, convicção que é um verdadeiro homem que não vive sem Deus. Enos, ele tipifica o verdadeiro homem que não viveu sem Deus. Enos, ele viveu para Deus. Enos, ele viveu para Deus, entendeu, meus amados irmãos? Enos começou a invocar o nome do Senhor Jesus, meus amados irmãos, numa época em que as primeiras sociedades pagãs, que é a sociedade de Caim, né? A sociedade pagã, estavam se formando sem considerar o caminho de Deus. Eles estavam se formando, igual eu voltei a falar, eles estavam procurando viver sem Deus. Eles queriam conquistar os bens materiais deles, o gado deles, as ovelhas deles. Eles não queriam saber de Deus, eles queriam as coisas materiais. É o que a gente vê hoje, esses cristãos hoje nessas igrejas, que está lá em Gênesis 4, 17 ao 26. Depois, meus amados, pode conferir lá. Meus amados, a civilização caimita estava em franco processo material. A civilização caimita, que geração de Caim, em franco processo material, porém sem nenhum compromisso com Deus. Estava num franco processo, estava no auge do processo material, mas sem compromisso com Deus. É o que você vê hoje, que está lá em Gênesis 4,17. As pessoas que querem ir para a igreja, elas não querem compromisso com Deus, elas querem coisas materiais. Ela quer que Deus dá isso, dá aquilo, mas ela não quer compromisso com Deus, não. Eu quero que o Senhor me dá isso aqui, mas eu não quero compromisso com o Senhor, não. É os cristãos de hoje, entendeu, meus amados irmãos? Ao sair da presença de Deus, Caim se empenha para criar uma nova civilização. A partir do momento que Caim, meus amados, ele saiu da presença de Deus, ele se empenha a criar uma nova civilização, independente de Deus. Independente de Deus, autossuficiente, né? Naquilo que é chamado hoje o mundo, né? Que está lá em Gênesis 4, 16, 17. É o que representa o mundo hoje, que é igreja mundana. A pessoa ela não quer compromisso com Deus, ela não quer viver em santidade, ela não quer viver em consagração, ela quer coisas materiais, né? Ela quer coisas materiais. Apesar do processo, meus amados irmãos, econômico e social, da invenção dos instrumentos musicais e da metalúrgica, que está lá em Gênesis 4, 20 e 22, houve a queda do propósito original de Deus, né, meus amados, para o casamento, né? Para o casamento, que é a monogamia. O homem ter só uma mulher, né? Esse que é o propósito de Deus, o homem ter só uma mulher, né? Com o surgimento da poligamia, caso aconteceu lá atrás, que eu relatei aos meus amados irmãos, daquela poligamia, surge a sociedade pagã de Caim por meio de seu bisneto, Lameque, né? Lameque já tomou para 2 esposas, né? Lameque tomou para 2 esposas, que está lá em Gênesis 4,19. Então já começou a que não queria saber de Deus. Não, eu vou fazer, eu sou dono do meu nariz. Eu penso assim, o que Lameque falou: eu sou dono do meu nariz, eu vou fazer da minha forma, eu não preciso de Deus. É o que a sociedade vive hoje. Eles pensam que não precisa de Deus, né? Eles pensam que vive sem Deus. Então eles fazem o que der na telha dele. Já tem pastora que já está no 4º casamento, já tem missionária, pastora que já está no 3º casamento, né? E acha que isso é normal. Lá em 1 Coríntios 7 relata sobre isso, né? Então eles passam por cima das escrituras. Eles não querem obedecer a palavra de Deus, eles passam por cima. Não, eu vou fazer do meu jeito, o meu jeito que é o certo. Eles não querem obedecer a Deus, não. Eles querem fazer do jeito deles. A sociedade mudando, meus amados irmãos, dos últimos dias, é apenas a repetição da sociedade sem Deus fundada por Caim. Então essa sociedade que nós vivemos hoje, mundana, esse cristianismo mundano hoje, é o reflexo dos descendentes de Caim, né? Então, os descendentes de Caim que formam essa sociedade mundana que vive sem Deus, esse cristianismo sem cruz, que eu volto a falar, que vivem de qualquer maneira, né, meus amados? Entretanto, meus amados, foi por meio daquela civilização mundana fundada por Caim, meus amados, que surgiu um homem piedoso chamado Enos, né? Enos começou a invocar o nome do Senhor Jesus, né, meus amados? Que está lá em Gênesis 4, 26. Da mesma forma, a igreja de Cristo, meus amados, é desafiada a invocar e proclamar em alto bom som o poderoso nome do Senhor por meio de uma geração corrompida e perversa.
né, meus amados? Que está lá em Atos 2:40, 41, né? Então, aquela pessoa que não vive para Deus, que não se separa para Deus, você entendeu? Que não se separa para Deus, ele não vai subir no arrebatamento. Não tem como ele subir no arrebatamento. Que ele vive para o mundo e vive para Deus, entendeu, meus amados irmãos? Então, veja bem, Enos era o filho de Sete. Enos era o filho de Sete, o filho de Adão que nasceu no lugar de Abel, que está lá em Gênesis 4:25, cuja geração piedosa formada por um grande contraste, meus amados, com a geração ímpia de Caim. Da mesma forma, meus amados, a igreja do Senhor Jesus faz parte de uma geração da linhagem piedosa, temente a Deus. Jesus que é uma linhagem piedosa, temente a Deus, que faz diferença no meio de uma geração corrompida, que é essa que nós vivemos hoje, corrompida e perversa, meus amados, que está lá em Mateus 5, 13 e 14. Meus amigos, meus amados, a conclusão aqui desse texto, para que sejais repreensíveis e sinceros, o que diz lá em Filipenses 12:15, veja bem, para que sejais repreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis do meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis com astro do mundo. Filipenses 2:15, meus amados, podem olhar lá, podem verificar. Meus amados, esse texto também sagrado destaca a vida singular de um personagem bíblico chamado Enoque. Enoque, meus amados, ele entrou para a história do homem que foi transladado para o céu sem precisar passar pela morte, né? Então, Enoque, ele não experimentou a morte, ele foi transladado para o céu sem precisar experimentar a morte, meus amados. O Enoque tipifica o símbolo dos crentes salvos que serão arrebatados para o céu por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Então, Enoque, ele representa o povo que vai ser arrebatado sem experimentar a morte. Então, o arrebatamento, meus amados irmãos, é o único evento que vai impedir o coveiro da sua cidade jogar uma pá de terra no seu caixão. É o arrebatamento que vai impedir o coveiro da sua cidade jogar uma pá de terra no seu caixão. Entendeu, meus amados irmãos? Seu nome Enoque, meus amados, veja bem o que significa o nome Enoque. Significa dedicado e consagrado. Então o Senhor quer pessoas dedicadas e consagradas, né? Para subir no arrebatamento. Muito condizente com a vida dedicada e consagrada do Senhor, né? Então, pessoas Senhor, ele quer seguidores. Senhor, ele quer seguidores deles. Você entendeu? Ele não quer um assembleano, ele não quer um presbiteriano, ele não quer um batista, ele não quer um metodista, ele quer seguidores. Volto a enfatizar isso aqui, que o Senhor quer seguidores, ele não quer religioso. Os religiosos vão ficar aqui na terra, o assembleano vai ficar, o batista vai ficar, porque o Senhor quer pessoas que nasceram de novo, nasceram da água e espírito, foram lavados no sangue do Cordeiro. Não é porque você faz parte de uma determinada sistema religioso que você está salvo, não, meu amado. Você tem que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, senão você não sobe no arrebatamento. Primeira coisa, meus amados, na verdade o grande contraste existe entre a linhagem ímpia de Caim, meus amados, e a linhagem piedosa de Sete, né? Que é a linhagem que veio Jesus. E muito bem mostrado, meus amados, na história de dois personagens retratados no capítulo que eu acabei de ler para meus amados, no capítulo 4 e 5 de Gênesis, chamado de Enoque, né? Que é em Gênesis 4:17, 5, 18 e 24. Meus amados, Enoque, filho de Caim, foi um dos progenitores da sociedade pagã, né? O Enoque, aqui eu estou falando do outro Enoque, o Enoque, filho de Caim, que são dois Enoque. Foi o progenitor da sociedade pagã, formada no período antediluviano, que está lá em Gênesis 4:17 e 24. Porém, agora veja aí, o Enoque, filho de Jared, da linhagem de Sete, esse aqui é o Enoque que subiu no arrebatamento, esse aqui já é outro Enoque, viveu uma vida dedicada. Aqui o irmão vê o contraste do Enoque, o Enoque de Caim, e o Enoque filho das linhagens de Sete. Aqui meus irmãos vê o contraste entre a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. Então viveu uma vida dedicada diariamente ao Senhor, andava em companhia com o propósito de Deus. Meus amados,
que está lá em Gênesis 5:24. Enoque, ele viveu 365 anos. Então, o que quer dizer 365 anos? Representa um ano. Nós temos que andar com Jesus todos os dias de nossa vida. Então, o que quer dizer 365 anos? É para nós andar todos os dias na presença do Senhor, todos os dias, né? São 365 dias, um ano, então nós temos que andar todo dia na presença do Senhor. Essa que tipifica, né, os 305 anos que viveu Enoque quando ele foi arrebatado. Então viveu Enoque 365 anos andando com Deus, né, meus amados? Que está lá em Gênesis 5, 23, 24. Se tornando, que eu volto a falar para meus irmãos, se tornando aos 305 anos de Enoque como um símbolo de 305 dias, né? Que eu acabei de falar para meus irmãos. Então, meus amados, o que tipifica isso aqui? Devemos andar com Deus 365 dias de cada ano em nossa vida. Então temos que andar com o Senhor a qualquer momento, a todo instante. O Senhor quer pessoas que vivam para Ele. Né? É isso que o Senhor quer, pessoas que vivam para Ele. Então, meus amados, Enoque foi bisavô de Noé. Então veja bem, meus amados, Enoque foi bisavô de Noé. Não é à toa que a Bíblia descreve Noé seguindo os mesmos passos do bisavô, né, Enoque, dizendo Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus, que está lá em Gênesis 6:9. Em Salmos, meus amigos, em Salmos 102:12, está escrito assim: a sua descendência será poderosa na terra, geração do justo será abençoada. Legado deixado por Enoque e sua descendência foi um legado de compromisso e consagração ao Senhor. Então o legado que Enoque deixou, meus amados irmãos, foi um legado de compromisso e consagração. Enoque, ele viveu para Deus. Por isso que Deus tomou ele no arrebatamento, entendeu? Então o Senhor daí dá a razão dos seus descendentes serem uma bênção na terra, né? Então as descendências de Jesus foram uma bênção na terra, né, meus amados irmãos? Em Hebreus 11:15, o escritor sagrado cita Enoque como um destaque na galeria dos heróis, meus amados, os heróis da fé, mencionado lá em Hebreus 11:15, mencionado em sua transladação para o céu, sem passar pela morte. Enoque, ele não passou pela morte. É afirmado que Enoque obteve testemunho de agradar a Deus. Então, meus amados, só vai subir no arrebatamento aquelas pessoas que têm testemunho de agradar a Deus. Às vezes você pensa, eu volto a falar sobre isso aqui, às vezes você pensa que está agradando a Deus, você tem que dar uma olhada para você, ver se você realmente está agradando a Deus com as suas atitudes, com os seus atos, entendeu, meus amados? Que só vai participar do arrebatamento quem agrada a Deus, entendeu, meus amados? Enoque também citado no Novo Testamento como o primeiro a profetizar acerca da vinda do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Seus milhares de santos, que está lá em Judas 14. Então, Enoque, ele profetizou o arrebatamento, né? Que o Senhor vai retornar com os milhares de santos, né? O Senhor vai retornar já na segunda vinda, né? Que ele vai ser arrebatado, depois o Senhor vai retornar na segunda vinda, lá em Jerusalém, na segunda vinda com os santos. Aqueles que foram arrebatados vão retornar com a nuvem de Jesus, vai retornar com o Senhor na segunda vinda, né, meus amados irmãos? O grande exemplo, meus amados, de piedade é o testemunho de vida deixado por Enoque. Esse é o grande exemplo de um verdadeiro cristão, meus amados irmãos. Serviram para produzir uma grande geração justa e compromissada com Deus. Então, a qual preservou a espécie humana, meus amados, a sua aniquilação total por meio de Noé e seus filhos. Quer dizer, Noé, ele veio de Enoque. Então Noé, ele guardou o que seu bisavô deixou para ele, né? Noé, ele guardou, por isso que ele foi guardado. Então só vai ser guardado do juízo da grande tribulação aqueles que têm testemunho como Enoque, aqueles que vivem para Deus, que ele vive nesse mundo e não pertence ao mundo. O cristão que vive nesse mundo e não pertence ao mundo, que vive para Deus, esse vai ser arrebatado, meus amados irmãos. Fica essa reflexão, meus amados, e pense nisso, porque a trombeta vai soar a qualquer momento. Estamos vivendo os últimos